Boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos para esse momento de que vamos ouvir a palavra de Deus. E é muito bom que você está aqui conosco nessa noite de terça-feira. Esse projeto que iniciou-se lá com a necessidade do lockdown da pandemia de Covid-19 e que depois que terminou, os irmãos da igreja, os que seguiram o canal, pediram para continuar. Então você é o responsável também, é o causador direto desse projeto, desse canal do YouTube. E por isso eu peço a sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. É muito importante essa inscrição, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai entender que o canal tem relevância e mais vai oferecer para outras pessoas que não são inscritas ainda no canal, para ouvirem e assistirem essas mensagens, e tenho certeza que Deus vai abençoar. Tá bom? Então eu conto com a sua ajuda. Se inscreva no canal, ative as notificações. E se você já está, pastor, já estou inscrito no meu canal, o que eu faço para ajudar? Compartilha o vídeo. Aqui embaixo você vai ver uma partezinha escrito compartilhar. Ali você pode compartilhar direto nas suas redes sociais ou copiar o link e colá-lo lá no seu WhatsApp, mandar para seus contatos. Enfim, ajude o pastor a conseguir mais e mais inscritos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Estamos aí com a meta de, até o final desse ano, chegarmos a 500 inscritos no canal. Estamos caminhando, né? Semana após semana, 1, 2, 3, 5, às vezes, estão se inscrevendo, mas eu sozinho não consigo. Preciso muito da sua ajuda é muito importante. Tá certo? Então, vamos em frente. Vamos tirar agora esse cartaz daqui. E lembrando, você que é membro da Igreja Batista da Prata, né, membro aqui da nossa igreja, está aqui o QR Code para você devolver o seu dízimo, fazer a sua oferta. É fácil, é só apontar o aplicativo do seu celular com a sua câmera nesse QR Code aqui e aí vai direto fazer lá a transferência, tá bom? Então, se você não é membro da igreja, fique tranquilo, isso é um privilégio para os membros da igreja. Se você quiser também contribuir para a igreja, não é para o pastor, tá? Isso é para a igreja, eu não tenho acesso ao dinheiro da igreja, há toda uma comissão que trabalha, temos tesouraria, temos um conselho fiscal, tem a contabilidade, tem um contador da igreja que faz toda a contabilidade, e quem menos mexe com dinheiro lá na igreja sou eu, e cada vez menos mexendo, menos com espécie, com dinheiro, né? Quase tudo agora lá é virtual, é por Pix, é por depósito. Isso tem ajudado bastante, agilizado bastante toda a finança lá da igreja para que as contas sejam pagas, né? Você sabe que a gente tem conta de luz, conta de telefone, conta d'água, tem a parte da assistência social que a gente procura ajudar, tem todos os trabalhos. Não, é isso aí. Tá certo? Então, nessa noite nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vença a sua língua. Você fala demais? Fala comigo. Você fala demais? É daqueles que, como diz o ditado, né, não tem papas na língua, ou seja, quando começa a falar, fala e reclama muito e fica chateado, fica com raiva, fica iracundo, cheio de ira, começa a despraguejar, quem sabe até xinga, que coisa horrível, né? A mensagem de hoje é para você. Então fica aqui com a gente, assista até o final, ouça essa palavra que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tá bom? Então, mas antes, claro, vamos orar. Se você tem um pedido de oração para fazer, se tem algo para fazer, pense agora comigo durante essa oração, para que Deus possa também atender o seu pedido enquanto oramos pela entrega da mensagem. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, nós nos alegramos por estarmos aqui nessa noite, reunidos virtualmente, através dessa ferramenta fantástica, maravilhosa, abençoadora, que é a internet, através desse projeto que o Senhor colocou em nosso coração, coração dos irmãos, durante o lockdown, de que o canal perpetuasse. E, ó Pai, mais uma vez, estamos rogando ao Espírito Santo que a Tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações. Pai querido, que o Espírito Santo agora fale ao meu coração, me use naquilo que eu tenho que falar e que use com certeza também, ó Deus, todos os corações, todas as pessoas que vão ouvi-la agora, Senhor. Estarão ouvindo agora, nesse momento, e que vão ouvir depois, pois a mensagem ficará gravada aqui. Abençoe esse projeto, ó Pai,
para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, para que vidas, ó Pai, possam dar testemunho. Que coisa maravilhosa, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, que vidas deem testemunho de que um dia ouviram essa palavra, ouviram a palavra, os vídeos, as mensagens desse canal e foram tocadas, encontraram Jesus e foram abençoados. Esse é o desejo nosso, ó Pai, para esse projeto. É isso que nós oramos, isso que nós entregamos. Abençoa cada um, ó Pai. Nessa noite nós oramos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 1, você sabe, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a epístola, a carta de Tiago. Não é um comentário como fiz de algumas outras vezes, alguns outros textos, versículo por versículo, não é um comentário, como a gente fala lá no jargão acadêmico, um comentário exaustivo, claro que não, mas eu tenho lido a carta, tenho estudado, tenho orado, e aquele texto que Deus coloca, toca no meu coração, eu entendo que é esse que Deus quer falar para você nessa noite, ou quando você ouvir essa mensagem, e acredito, tenho fé, tenho certeza que Deus vai te falar e vai te abençoar. Então, hoje, a nossa mensagem é em apenas um versículo da carta de Tiago. Então, abra lá em Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19, apenas esse verso hoje, e nós vamos falar sobre vença a sua língua. Tiago, capítulo 1, verso 19. Está abrindo a Bíblia aí? Então vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus? Eu vou ler na nova versão internacional. Você que me acompanha sabe muito bem que essa que eu uso. Diz a palavra do Senhor: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Como é um verso só, eu vou ler novamente para você aprender um pouco mais. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Carta de Tiago, capítulo 1, verso 19. Vamos pensar sobre vença a sua língua. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Amém. Queridos, comunicar é uma arte. O que eu estou fazendo aqui hoje, nessa noite, ou o que eu tenho feito ao longo de toda a minha vida ministerial, comunicar, é algo que a gente precisa aprender e desenvolver, porque comunicar é uma arte e comunicar, além de arte, é algo ainda melhor do que uma arte. Comunicar é uma bênção e um privilégio. Sim, comunicar é uma bênção e um privilégio. Você já parou para pensar? Acompanha comigo esse meu raciocínio. Você já parou para pensar que só 3 seres em todo o universo têm a capacidade de se comunicar através da fala? Você já parou para pensar que só 3 seres em todo esse universo conseguem falar, conseguem se comunicar através de palavras articuladas? Quais são esses seres? Simples. Deus, os anjos e os homens. No quesito anjos, você pode incluir também os demônios, que são anjos caídos. Mas eu não quero falar sobre eles, né? Quero falar sobre os anjos, coisa benção. Então, só 3 seres em todo o universo têm a capacidade de falar: Deus, os anjos e os homens. E a comunicação é algo extremamente necessário, importante, fundamental para todos nós. E por conta disso, eu e você devemos de ter todo o cuidado, toda a cautela, temos que ser precavidos nível hard, nível extremo, com o que falamos, com como nós comunicamos nossas ideias, sentimentos, pensamentos.
Essa mensagem de hoje ela tem muitas histórias que vão ajudar você a fixar, a gravar melhor, a compreender melhor aquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Eu começo a primeira história contando que um nobre senhor mandou um dia seu criado ao açougue e disse para ele o seguinte: olha, vai lá no açougue e me traz a melhor parte de carne que você encontrar. Para atender o pedido, o servo foi lá no açougue, comprou e trouxe, sabe o quê? Uma língua de boi. O nobre senhor mandou então que as criadas preparassem aquela língua. Você já comeu língua de boi? Eu, sinceramente, nunca comi, até porque nunca prepararam para mim. Eu provarei um dia para saber. Bom, o nobre senhor mandou então que aquelas criadas preparassem aquela língua e ele então se deliciou com aquele prato. Dias depois, o senhor chamou novamente aquele servo e pediu para ele o seguinte: volta lá naquele açougue que você comprou aquela língua e me compra algo assim mais desprezível que você encontrar. Já que você me trouxe o melhor, traz agora aquilo que pior você encontrar. Aquele criado foi depressa e trouxe, sabe o quê? Adivinha? Outra língua. Aquele senhor ficou admirado e perguntou: vem cá, me explica essa situação que eu não estou entendendo nada. O que significa isso? Primeiro eu pedi para você me trazer a melhor parte e você me trouxe uma língua. Depois eu, curiosamente, pedi para você me trazer a pior parte e você me trouxe também uma outra língua. O servo, muito sábio, falou o seguinte: calma, meu senhor, calma, fica tranquilo, eu não me enganei, é isso mesmo. A língua é, ao mesmo tempo, tudo o que há de melhor e tudo o que há de pior no mundo. Olha só. E continuou lá o servo explicando para o seu senhor: a língua pode causar os melhores bens na boca de uma pessoa e pode causar os maiores males na boca dessa mesma pessoa. Sim, meu amado, minha amada, essa é uma grande verdade e é sobre esse grande desafio, comunicar bem ou usar bem a língua, que nós iremos pensar nessa noite. Por isso o título desta mensagem: Vença a sua língua. E você sabe muito bem que a comunicação é a chave para um relacionamento saudável. Dependendo da maneira como nos comunicamos, nós podemos dar vida ou podemos matar um relacionamento. Era muito comum, por exemplo, quando eu era criança, quando alguém ficava triste, amargurado, com raiva de uma pessoa, dizer que estava de mal, estou de mal com aquela pessoa. Nem sei se as crianças, adolescentes fazem esse tipo de coisa hoje, mas quando eu era criança, adolescente, era assim: você ficava chateado com alguém, ficava triste com raiva de alguém, tô de mal. E a primeira coisa que se fazia então com quem se ficava de mal era o quê? Não se falava mais, não se conversava, cortava qualquer tipo de relacionamento. Isso começava logo na fala, na conversa. Perceba essa verdade. Nós estamos vivendo a chamada era da comunicação. A nossa sociedade hoje é conhecida como sociedade da informação. Nunca antes na história da humanidade tivemos tantas oportunidades de se comunicar como nos nossos dias. E isso vem principalmente, você sabe, através da internet e das redes sociais. Aliás, deixa aqui eu falar um negócio. As redes sociais deram voz a todas as pessoas. Qualquer pessoa hoje pode falar o que quer, o que acredita ser importante, e com isso nós vemos aparecendo várias vozes, algumas vozes boas, construtivas,
abençoadoras, e outras vozes, infelizmente, nem tão boas assim. Pelo contrário, disseminam ideias ruins, ideias contrárias à palavra de Deus. E essas pessoas, tanto os que disseminam boas ideias quanto os que disseminam ideias ruins, eles são chamados de influenciadores digitais. É um termo novo que se criou para essa turma que usa a rede social para falar o que quer. Pela rede social se propaga o amor e destila-se o ódio. Pelas redes sociais, as pessoas são amadas e odiadas. Pelas redes sociais, as pessoas são seguidas e são perseguidas. Pelas redes sociais, o evangelho é pregado, mas as mensagens diabólicas também são proclamadas, e em crescente número. Olha que dado triste eu vou te passar agora. Estima-se que 1/3 do tráfego da internet no mundo todo hoje é gasto, sabe com o quê? Pornografia. Cerca de 30 mil usuários de internet por segundo estão agora, enquanto você ouve essa palavra de Deus, 30 mil pessoas no mundo inteiro por segundo estão agora acessando um conteúdo de pornografia. Pornografia, porneia, né? Esse prefixo de pornografia é a palavra em grego que quer dizer prostituição. E o triste resultado disso tudo é que na era da comunicação, é que a sociedade está cada vez mais próxima das máquinas, mais distantes das pessoas e principalmente de Deus. Você certamente já presenciou em um restaurante as pessoas sentadas à mesa, sejam familiares, amigos, até mesmo namorados, que ao invés de conversarem uns com os outros, o que eles estão fazendo? Estão ali com a cara no celular, né? Dispensando uma atenção absurda a essas maquininhas e desperdiçando um tempo precioso de conversar, de rir, de compartilhar, que poderia ser investido com a sua família, com seus amigos, com um relacionamento, seja de namoro, seja de casado. E percebendo tudo isso, meu amado, eu vejo aqui um grande alerta, um importante aviso. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Acenda o alerta vermelho em sua vida nesta questão de se comunicar bem. O crente precisa saber se comunicar muito bem. E para o crente saber comunicar muito bem, ele precisa vencer a sua língua. O crente deve saber se controlar tanto verbal quanto emocionalmente. Deve saber lidar com a palavra e também com a ira, porque a palavra maldita provoca a ira. Então vamos aprender nesta noite com Tiago como podemos vencer nossa língua e sabemos comunicar do modo certo. Seja vencedor da sua língua. 3 coisas, 3 conselhos. Primeiro conselho, devemos ser prontos para ouvir. É o que o Tiago diz ali. Sejamos todos prontos para ouvir. Olha que interessante, o termo pronto no grego é taxis. Taxis. Isso mesmo, já ouviu essa palavra, pastor? Sim, o termo pronto no grego é taxi, e da onde veio a nossa palavra táxi, que significa o quê? Rápido. O táxi é um carro de serviço. O táxi deve estar sempre disponível. O objetivo do táxi é atender o cliente sempre. E se nós vamos usar um táxi, é porque geralmente nós temos pressa, nós não podemos esperar. Não dá para esperar um ônibus, não dá para ir a pé. Então vamos de táxi, vamos rápido. Assim ocorre também com a comunicação. Nós devemos ter rapidez para ouvir, devemos estar sempre prontos para ouvir. Alguém disse uma vez que nós temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca.
Então, assim nós podemos escutar mais e falar menos. Escute mais, fale menos. Aprenda a ouvir mais e a falar menos. Outro fato interessante que temos de considerar é que os nossos ouvidos são externos, mas a nossa língua está atrás, está como que presa nos dentes. É preciso que sejamos prontos para ouvir a voz de Deus, a voz da nossa consciência, a voz do nosso próximo. Viu quanta coisa nós temos que estar prontos para ouvir? A voz de Deus, a voz da nossa consciência, a voz do nosso próximo. Só que tem um alerta aqui. Hoje nós estamos perdendo o interesse em ouvir. E o resultado disso tudo é a família em desarmonia, é a sociedade fragmentada, são as pessoas sofrendo cada vez mais, se enchendo de raiva, de ira, de ódio cada vez mais. Meu amado, se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos para falar, certamente haveria menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós. Você sabe por que as pessoas procuram os divãs dos psicólogos, dos psicanalistas? Porque as pessoas sentem necessidade de falar e falar para alguém que elas confiam. Nós não conseguimos armazenar no nosso peito as pressões e as decepções sem abrir o coração com alguém. Você já passou por isso com toda certeza. Tanta dificuldade, tanto problema, tanta situação, que como se estivesse apertando no seu peito, que você tinha que contar para alguém, tinha que desabafar com alguém, tinha que falar com alguém, compartilhar com alguém. Falar é uma necessidade extremamente básica de todo ser humano. Agora, ouvir é uma responsabilidade. Se falar é uma necessidade, ouvir é uma responsabilidade vital para aqueles que desejam construir relacionamentos saudáveis, maduros, abençoadores. Dale Carnegie, um autor, diz que aprender a ouvir as pessoas é uma das maneiras mais eficazes de se fazer amigos e construir relacionamentos fortes, duradouros. Aprenda a ouvir. Você quer ter mais amigos? Amigos verdadeiros? Aprenda a ouvir, porque todos gostam e precisam falar de si mesmos. Nós temos de ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração. O que eu quero dizer com isso? Pastor, o que significa ouvir com os ouvidos, com os olhos e com o coração? Meu amado, você e eu, nós precisamos disponibilizar tempo e atenção para os outros. As pessoas são mais importantes que as coisas. As pessoas são mais importantes que o celular, que as redes sociais. As pessoas são mais importantes do que aquele negócio de toda hora tem que checar para ver quantos viram o nosso status do WhatsApp, quantos curtiram o nosso post no Instagram, quantos fizeram isso. Meu amado, olhe para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou afirmar. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Amar a Deus, adorar a Deus, amar as pessoas, usar as coisas. Essa é uma regra de ouro na comunicação. Só que hoje estamos substituindo relacionamentos por coisas. É uma triste verdade. É uma triste constatação. Estamos substituindo relacionamentos por coisas. Os pais, por exemplo, eles já não têm mais tempo para os filhos. Os pais estão muito ocupados, não podem mais ajudar os filhos nos deveres da escola, não podem mais ouvir o que os filhos têm a dizer sobre as suas imaginações, suas histórias infantis, histórias de criança, não tem mais tempo para ouvir as angústias da adolescência, não tem mais tempo para orientar seus filhos jovens nas decisões da sua juventude. Os filhos, por sua vez, parecem não ter com os pais o mesmo crédito, dar o mesmo valor que dão os amigos. O celular, as redes sociais,
Tem gente que prefere pegar conselho num Twitter com pessoas estranhas do que parar e ouvir os seus pais. Filho, filha, olha para mim agora. Não há ninguém no mundo que os ame mais do que os seus pais. Não há ninguém no mundo que o queira mais, que o queira melhor, que o queira abençoado que seus pais. Mas há uma outra contestação também difícil de ser falada. O diálogo está morrendo entre marido e mulher, entre esposo e esposa. Os casamentos estão acabando, o índice de divórcio está crescendo espantosamente porque os cônjuges estão correndo atrás do urgente e deixando o que é importante de lado. Marido e mulher estão valorizando coisas e não o seu casamento, valorizando objetos e não o seu relacionamento, estão substituindo pessoas por coisas ou por relacionamentos virtuais. Não pode ouvir um sinal do celular, uma mensagem que tenha chegado, que para de conversar quando conversa com o cônjuge e vai ver o que está acontecendo. Deixa eu contar uma história aqui. Mais uma para ilustrar. Um casal tomava café no dia que eles completavam 50 anos de casamento, bodas de ouro. Aquela esposa, ela sempre passou a manteiga na casca do pão e deu para o seu marido. Perdão, contei errado. Vamos voltar aqui. A esposa passou manteiga, ela nunca passava manteiga na casca do pão. Estou trocando aqui as ideias. A esposa passou manteiga na casca do pão e deu para o seu marido. E ficou com o miolo. Ela pensou o seguinte, olha só, ela pensou com ela mesma, eu sempre quis comer o miolo do pão. Mas eu amo demais o meu marido e por 50 anos de casamento, eu sempre dei o miolo do pão para ele. Hoje é uma data especial, são 50 anos. Então, eu vou satisfazer o meu desejo e vou comer o miolo e dar a casca do pão para ele. Você sabe qual foi a surpresa? O marido sorriu e disse para ela, muito obrigado por esse presente, meu amor. Porque durante 50 anos eu sempre quis comer a casca do pão. Mas como você sempre gostou tanto da casca do pão, eu jamais ousei pedir para você. Entenderam a história? Esta história é uma boa ilustração da necessidade que todos temos de nos comunicarmos. E a comunicação é feita quando nós ouvimos. Eu lembro que quando eu usava um outro programa e colocava música para passar, né? Hoje eu não boto mais música por causa de questão de direitos autorais, mais hinos. Às vezes eu esquecia de abrir o microfone aqui, começava a falar, e aí os irmãos respondiam, tá sem som, e eu estou pensando que estava falando, tá sem som. Não havia comunicação, porque vocês não estavam me ouvindo. Lembra desse fato? Bom, mas ainda tem um detalhe muito importante sobre aprender a ouvir. Todos nós queremos ser abençoados com sabedoria em nosso viver. E você sabe muito bem que essa bênção vem com o ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não opera em nossa vida a menos que a recebamos perfeitamente, a menos que a ouçamos corretamente. Como é que eu vou ter sabedoria no viver? Como é que eu vou poder vencer a minha língua ouvindo a palavra de Deus? E olha só o que Jesus falou. Jesus não disse apenas, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, lá em Marcos 4:24. Mas Jesus disse também em Lucas 8:18, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Muitas pessoas encontram-se na triste situação em que, porque vendo, eles não veem e ouvindo, não ouvem nem entendem. Mateus 13:13. Muitas pessoas vão à escola bíblica dominical, participam dos cultos da igreja, mas não param para ouvir, não parecem crescer, continuam ainda no mesmo leitinho espiritual de conhecimento, ao invés de aprenderem coisas mais sólidas, mais robustas,
que os fortaleçam, que os façam crescer, que os façam ter sabedoria, que os façam vencer a sua língua. Será que é a culpa do professor, do pastor? Uma outra vez pode até ser, mas eu entendo que a maior culpa é da própria pessoa, do ouvinte. É possível que seja tardio em ouvir por causa de uma vida espiritual fraca, sem nenhum crescimento. O segundo conselho que Tiago dá aqui para nós vencermos a língua é: devemos ser tardios para falar. Alguém disse certa vez, olha bem, presta atenção aonde você se enquadra nisso aqui. Alguém disse certa vez, peço licença para citar esse ditado. Peço que você pense com humildade e reflita aonde você se enquadra nisso. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Que tipo nós somos? Pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Nós precisamos ficar atentos sobre o que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. John MacArthur comenta sobre essa questão do muito falar. O que ele diz? É estimado que, em média, as pessoas falam 18 mil palavras em um dia. O pastor fala mais. Um professor fala muito mais que 18 mil palavras. Bom, é estimado que, em média, as pessoas falam 18 mil palavras em um dia. Isso é suficiente para preencher 54 páginas de um livro. Em um ano, esse montante de palavras será suficiente para preencher 66 volumes de 800 páginas cada. Sabe o que isso resulta? Resulta que, em média, as pessoas passam 1/5 de seu tempo de vida falando. A palavra tardio que Tiago usa aqui, no grego, é brades. Essa palavra dá a ideia de uma pessoa que tem dificuldades intelectuais para compreender logo de início o que lhe foi dito. E necessita, então, tempo para reflexão. Sabe, aquela vez que alguém disse alguma coisa, ou que você estava ouvindo uma palavra, algo na televisão, ou mesmo leu um livro, uma frase, alguma coisa, você não entendeu e parou para refletir, para pensar, o que ele está querendo dizer? Esse é o brades, que Tiago está dizendo aqui. Esse é o significado da palavra tardio no grego. Isso é o que Tiago quer dizer para nós sermos tardios para falar. Reflita. Reflita. O que Tiago quer dizer que nós devemos refletir primeiro e não falar de imediato. Meu amado, você precisa saber a hora de falar e também o que falar. Você precisa pensar e refletir. O que eu tenho a dizer é verdadeiro, é oportuno, edifica, transmite graça, é uma bênção os que o ouvem. Geralmente nós falamos antes de pensar, antes de ouvir, antes de orar, antes de medir as consequências. Nós devemos de ter muito cuidado com isso, porque Provérbios 18, 21 diz o quê? A morte e a vida estão no poder da língua. Meu amado, as palavras podem dar vida ou podem matar. Por isso, Davi ora no Salmo 141, verso 3, dizendo: põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você certamente já ouviu falar das 3 peneiras de Sócrates. Eu mesmo já citei muitas vezes nas minhas mensagens. Aquele filósofo grego dizia que nós precisamos sempre passar nossas palavras por 3 peneiras. Primeira peneira, isso que você falou é verdade. Segunda peneira, isso que você falou é com a pessoa certa. Terceira peneira, isso que você falou é oportuno. Seja dono da sua boca para não ser escravo de suas palavras. Escute essa fábula para a gente terminar esse segundo tópico. Certo dia se encontraram em uma estrada, é uma fábula, tá, gente? É uma história com uma moral. Certo dia se encontraram numa estrada o fogo, a água e a reputação. Fizeram logo amizade e resolveram viajar juntos. Começada a viagem,
Cada um contou para o outro os seus feitos, as suas peripécias. Então o fogo foi logo falando do seu serviço para os homens, de tudo aquilo que ele fazia. A água também falou da sua grande necessidade que todos os seres vivos têm dela. Finalmente, a reputação, então, falou, aludiu à dependência que estava da vontade e do capricho dos outros. Eles deliberaram bastante e, quando precisaram se separar, combinaram que teriam um meio de serem identificados se acaso algum deles se extraviasse. Então o fogo falou: olha só, quando vocês virem a fumaça, que é minha filha, ali estou. Não há fumaça sem fogo. A água disse: se eu me afastar de vocês, olhem para o solo, vão ver a umidade, que é minha filha. Cavem nesse lugar que vão me encontrar, porque onde há umidade, há água. Dito isto, água e fogo, ambos olharam para a reputação e perguntaram: e tu, reputação, que sinal nos dá para te procurarmos? A reputação ficou avermelhada, corada, confusa, e respondeu: a mim, quando me perderdes, não me procureis mais. Ela olhou para o chão e disse triste, porque aquele que perder a reputação uma vez, nunca mais me encontrará. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê um cuidado constante e extremado sempre que abrimos a boca para falar. Terceiro e último conselho de Tiago para vencermos a nossa língua, caminhando para o final dessa palavra: devemos ser tardios para irarmos. Tiago diz no final do verso 19, tardios para irar-se, sejam tardios, você seja tardio para irar-se. Você sabe que Tiago aqui está cuidando da nossa saúde, não sabe? Sim, Tiago, ele vai falar sobre oração e remédio ali na frente, mas aqui ele já está cuidando da nossa saúde, saúde física, entenda por quê. O coração irado pode matar. O Dr. Redford Williams, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, afirmou que a pessoa que demonstra uma personalidade hostil, irada, pode morrer. E com muita frequência, pelas doenças de coração, mas também por lesões e até acidentes. A pessoa com coração irado, além de ela morrer por um ataque cardíaco, ela pode ter um AVC, né, o popular derrame, ela pode ficar sem controle e se acidentar, bater com uma cabeça em algum lugar. A ira acelera o ritmo cardíaco, a ira aumenta a pressão arterial, a ira perturba as artérias coronárias. Alguns indicadores de um coração irado. Você quer saber se você tem um coração irado? Te dá alguns indicadores aí, ó. Impaciência, principalmente com as demoras. Falta de confiança nas pessoas, nos companheiros de trabalho, nos irmãos da igreja, na família. Outro indicador de que você está muito impaciente, está com o coração irado. Irritabilidade com os hábitos familiares. Aquela pessoa que na sua casa faz sempre a mesma coisa, você se irrita fácil com isso. Outro indicador de um coração irado, ter uma necessidade persistente, ter a última palavra nas discussões e de se vingar quando é contrariado. Por isso, meu amado, minha amada, Tiago, para cuidar da sua saúde, da minha saúde, da nossa saúde, diz: seja tardio para irar-se. E veja que interessante, novamente encontramos aqui o termo brades, que em grego quer dizer tardio. O que o autor está querendo dizer com isso ao repetir no verso 19 a mesma palavra? Tiago está dizendo que a ira deve ser tratada com reflexos lentos. A maior demonstração de força está no autodomínio e não no domínio sobre os outros. Um dos provérbios que eu mais amo, ou melhor, um dos textos que eu mais amo na Bíblia é Provérbios 16, 32, que diz lá: melhor o que conquista a si mesmo do que o que conquista uma cidade. Em geral, a ira humana é desgovernada, é destruidora, é pecaminosa, é obra da carne, não opera a justiça de Deus. E há dois perigos com respeito à ira. Primeiro, a explosão da ira.
ou seja, aquele temperamento indisciplinado, a pessoa explode, reclama, briga, quebra, parece, né, uma pessoa descontrolada. E o segundo perigo é a implosão da ira, ou seja, aquele temperamento intrínseco, tipo encavernado. Uns atacam e quebram tudo à sua volta quando estão irados. Outros guardam a ira e levam-na para o seu interior. Todos os dois perigos fazem um tremendo mal para você, para a sua saúde, para as pessoas. Essa fera isolada destrói tudo por dentro. A ira destrói a saúde, a paz, a comunicação com Deus e com o próximo. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos. Nós precisamos aprender a não ter ira. O indivíduo temperamental provoca grandes transtornos, problemas na família, no trabalho, na igreja, na sociedade. Muitas pessoas tentam encobrir seus pecados, tentam justificar a sua ira, sabe como? Dizendo que são sinceras. Eu não levo o desaforo para casa mesmo, explodo mesmo, e espera que tudo volte à normalidade. Isso não está certo, não. Se você é dessas pessoas, mude! Porque o problema é que na hora da explosão da ira, essas pessoas jogam estilhaços para todos os lados e ferem as outras pessoas. Alguém que não tem domínio próprio fere e machuca quem está ao seu redor. E o outro lado, o congelamento da ira é um mal terrível. Há muitos que ficam como um vulcão ativo, que aparentemente está tudo calmo dentro dele. Estão em aparente calma, mas as lavas incandescentes lhe queimam tudo. Aí a pessoa fica com azia, fica com gastrite, dá até úlcera, além de problemas no coração. Meu querido, a raiva, a mágoa, a ira produzem grandes transtornos. Onde eles prevalecem, reina a doença. Onde prevalece a mágoa, a ira, a raiva, reina Satanás. E ele acaba levando vantagem. Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Veja que história real e interessante. Numa grande fábrica, acho que eu já contei essa história aqui no passado, mas você vai ouvir de novo. É bem interessante. Numa grande fábrica, um engenheiro e um operário discutiram seriamente. Se tornaram inimigos. Ficaram de mal. Ficaram cheios de ira um com o outro. Consequência disso, que o engenheiro proibiu o operário de entrar em seu escritório, dizendo que se ele atravessasse a porta 1 centímetro, ele ia ter que se arrepender. Nessa mesma fábrica, trabalhava um gerente especialista em reconciliar as pessoas. O diretor, então, chamou esse gerente e disse, olha, eu não quero nem dispensar o engenheiro nem o operário, então tenta fazer com que eles se reconciliem. O gerente, então, aquele reconciliador, foi logo, então, à sala do engenheiro e, sorrindo, perguntou, me escuta, o que há entre você e o operário? O engenheiro respondeu, eu odeio o olhar dele, se ele atravessar aquela porta ali, eu vou dar uma surra nele. O gerente reconciliador, especialista em reconciliar homens, perguntou, você gostaria, então, que esse operário ficasse debaixo de um trem? Não, nem tanto assim, respondeu o engenheiro. O gerente perguntou, ou será que você preferia que ele ficasse cego? Claro que não, respondeu o engenheiro. Não quero prejudicá-lo tanto. O gerente perguntou, nesse caso, você gostaria que os filhos dele ficassem com paralisia infantil? Não, também não, respondeu o engenheiro, que amava muito as crianças. O gerente sorriu. Bem, eu penso que você não odeia tanto assim o rapaz. Você pensa que o odeia. Agora, por que vocês não se esquecem disso e se tornam amigos? O engenheiro considerou essa possibilidade e timidamente disse que faria a sua parte se o operário fizesse a sua. Então, aquele gerente foi lá, fez as mesmas perguntas ao operário e teve as mesmas respostas. Ainda naquele mesmo dia, os dois homens se encontraram, apertaram as mãos, deram fim à briga e tornaram-se amigos de novo e inseparáveis. Esse incidente envolve uma grande verdade. O homem que encara o ódio e a ira e reconhece as suas consequências desastrosas
só tem um caminho a seguir. Ou abandona a luta, ou deixa de ser um verdadeiro homem. O gerente do que falamos levou o engenheiro e o operário a sentirem por meio de suas perguntas que realmente não se odiavam de todo e que não havia um motivo real para tanta ira um com o outro. Eles recuaram diante da hediondez do ódio e da ira e preferiram reconciliar-se num ponto em que pensavam ser irreconciliáveis. Concluindo, Tiago aqui nos ensina como vencer nossa língua. E conseguiremos se seguirmos estes 3 conselhos. Em primeiro lugar, você esteja pronto para ouvir. Em segundo lugar, você seja tardio em falar. E em terceiro lugar, seja tardio em irar-se. Se você for pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, você vai vencer a sua língua. Que o Senhor Jesus nos abençoe e sigamos em paz uns com os outros, em paz com nós mesmos, cheios de saúde, tanto física quanto espiritual. Amém. Acabou! Chegamos ao final de mais uma mensagem. Essa foi um pouquinho mais longa, achei que fosse ser mais curtinha, mas é assunto, né? Falar de ira, de língua, é muito grande. Bom, vamos orar. Muito obrigado pela sua presença. Espero que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz e possa estar conosco terça-feira que vem para mais uma mensagem e quinta-feira o nosso culto de oração lá na Igreja Batista da Prata ou domingo, 10 da manhã na nossa EBD ou às 18 horas na nossa celebração. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meia esperança, e as consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um que ouviu essa palavra e que vai ouvir depois, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, dá essa força para o pastor Mozart. E eu sempre coloco no final 2 links, né, que aparecem aqui para poder, deixa eu tirar aqui de novo e fazer melhorzinho, né? Eu sempre coloco 2 links para poder você ouvir outras mensagens. Então, compartilha, me ajude na divulgação desse canal para que mais e mais pessoas sejam abençoadas, assim como eu fui abençoado com essa palavra e com certeza você também foi abençoado. Tá certo? Então, uma noite feliz, uma noite de paz, uma noite abençoada e até quinta-feira lá na igreja, se Deus permitir, ou até terça-feira que vem aqui nesse mesmo canal. Fique com Deus.